Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O presente e o futuro do Ministério Público foram debatidos durante o 11º Congresso Estadual, que ocorreu recentemente em Canela, na Serra Gaúcha. A programação contou com painéis e discussões de interesse da instituição e também da sociedade. Para abordar o tema, convidamos o coordenador-geral do Congresso, promotor de Justiça, Sérgio Arres, vice-presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Doutor Sérgio, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. O prazer é meu, Marco. Doutor Sérgio, o Congresso Estadual do Ministério Público atingiu aquela expectativa esperada? Penso que sim. Qual é a expectativa que se tem de um Congresso Estadual do Ministério Público? É uma programação científica com uma certa leveza que permita um congraçamento entre os membros. Bom, os nossos painéis foram de excelente qualidade, a organização do evento funcionou muito bem e se teve lá na Serra Gaúcha momentos de lazer, de integração, de congraçamento e de diversão entre os colegas. Eu penso que o Ministério Público saiu mais fortalecido desse evento, os colegas que participaram saíram renovados para as suas atividades diárias e o Congresso mais uma vez cumpriu seu papel, ou seja, debater temas relevantes para a nossa classe. E quantos congressistas participaram do evento e também quais foram as principais atrações? Nós tivemos cerca de 300 de pessoas envolvidas no evento, contando os congressistas inscritos, painelistas e acompanhantes. Congressistas, nós giramos em torno de 230 a 240 inscritos para o Congresso, isso sem contar os colegas que tinham, de uma certa forma, já uma residência, algum lugar para ficar em Canela e que não ficaram no Laje de Pedra. 300 de pessoas dentro do Laje de Pedra para o evento. Em termos das atrações, Marco, eu acho que o ponto alto do Congresso foram os painéis. É difícil te destacar um painel, porque todos foram de excelente qualidade e aconteceu algo que, na verdade, sempre se planeja para um congresso, mas nem sempre se consegue alcançar, que é a integração entre os painelistas. Muitas vezes, quando se planeja um congresso, se escolhe painelistas e sempre se busca nomes de ponta dentro daquela área, mas a integração entre os painelistas muitas vezes não ocorre de uma forma harmônica. E neste congresso nós tivemos essa sorte, esse elan, essa bênção. Os painelistas estavam integrados nos temas, então não houve um confronto entre ideias, e sim uma complementariedade. E isso, quando ocorre, ele enaltece muito os painéis, e os congressistas que assistem a esses painéis, eles aproveitam muito dos temas ali debatidos. Isso aconteceu lá em Canela. Claro. O tema central do Congresso foi o Ministério Público e as perspectivas do novo século. Terminado esses debates, doutor Sérgio, eu lhe pergunto, quais são essas perspectivas? Uma perspectiva de continuar construindo uma instituição que tem como função primordial a defesa do Estado democrático de direito. Passada a euforia, ou podemos dizer assim, a adolescência da instituição na sua construção pós-1988, o Ministério Público hoje ele já está mais maduro para continuar cumprindo o seu dever constitucional. Mas muito do que lá foi debatido nos trouxe a reflexão que, para cumprir o nosso mistério constitucional, nós teremos que necessariamente, dia a dia, estarmos nos aperfeiçoando e nos adaptando às demandas do mundo moderno. E essas, quando eu digo demandas do mundo moderno, elas são os novos sistemas, seja de comunicação, seja da macroeconomia, seja do meio ambiente, que nós temos como linhas diretrizes, bem como o conhecimento que o promotor de justiça tem que ter do seu estado e da sua própria comunidade. Isso foi um dos pontos ressaltados no Congresso. Não adianta nós sermos técnicos ou somente técnicos, desconhecendo a realidade da qual nós estamos inseridos. Há muitas propostas legislativas
que buscam, digamos assim, fragilizar as garantias, as prerrogativas do Ministério Público. A PEC 37 é o assunto do momento. Tanto é que, na abertura do Congresso, o poder de investigação do Ministério Público foi destacado. Essas são algumas, digamos assim, das propostas que nos surpreende como ainda florescem no Brasil. Veja que a PEC 37 é uma proposta de emenda constitucional cujo autor é o deputado federal Lorival Mendes, do PTB do Maranhão, delegado de polícia de carreira e hoje político, que pretende extirpar o poder do Ministério Público de investigar, deixando a cargo privativamente da polícia esta obrigação, este dever. Como é que no Brasil hoje ainda se tem um ambiente em que nós tenhamos que discutir uma proposta de emenda constitucional com essa autoria? Como é que se permite uma certa, e eu coloco entre aspas esse termo, uma certa ousadia de um pequeno grupo de deputados para propor a retirada do poder de investigação do Ministério Público? Isso não é ruim para o Ministério Público. Isso é péssimo para o Ministério Público, mas é muito pior para a sociedade. Por quê? Porque por N razões, e uma delas é a sua própria estrutura atual, a polícia não tem condições hoje de fazer as investigações, principalmente no alto escalão, que é onde o Ministério Público está mexendo, que é onde está se mudando o paradigma que sempre foi deste país, que algumas classes eram intocáveis. Eu posso, em relação à PEC 37, dizer claramente, nós estamos pagando pelos nossos acertos. Não que eu acredite que ela vá prosperar, porque cada vez mais essa simbiose Ministério Público-sociedade vai impedir que, ao fim e ao cabo, seja aprovada uma PEC deste quilate. Mas a simples proposição dela já é algo que me assusta, já é algo que me faz refletir, e os congressistas que estavam lá, acho que partilham desse mesmo entendimento, que nós ainda precisamos, em termos de Estado republicano brasileiro, amadurecer um pouco mais para evitar esses arroubos que vira e mexe aparecem no nosso Congresso Nacional, sorte nós que cada vez mais de uma forma excepcional. E palestrantes também durante o Congresso destacaram propostas, sugestões, digamos assim, de criminalizações dentro de um painel. São sugestões feitas por uma comissão de juristas. Isso, porque tramita no Congresso Nacional uma ideia de reforma do nosso Código Penal. Há bom tempo. O nosso Código Penal, a sua base, pelo menos, ele é de 1940. E nesse meio tempo ele foi várias vezes reformado, mas essas reformas elas não tiveram uma sistematização. E nessa sistematização se prevê realmente a criminalização de várias condutas que são problemas do mundo moderno. Talvez já existissem antes, mas eles não tinham ainda sido detectados ou não estavam ainda amadurecidos para ser tratados de uma forma legislativa. Uma delas é o bullying. O bullying será criminalizado. A homofobia também. E buscaram do direito comparado uma figura que é o stalking, que na verdade, traduzindo para cá, seria a perseguição obsessiva. É aqueles casos de namorado ou namorada que inconformados, não só isso, mas para exemplificar, que inconformados com a quebra do namoro ou inconformados com rumos de qualquer relação, começam a perseguir então a vítima. E muitas vezes como é que se faz essa perseguição? Parado na frente da casa da vítima, com diversos telefonemas, ou seja, a perturbação psíquica, a perseguição obsessiva daquela pessoa. Essas condutas, elas não encontram uma tipificação penal. Por quê? Porque a rua é pública e muitas vezes o alegado é o seguinte, não, mas eu estou no meu direito de estar numa avenida, numa rua, num bairro, num local público. Então, o Código Penal prevê a criminalização dessa conduta para possibilitar, claro, nestas situações em que eu estou narrando ou análogas a essa, uma medida das nossas autoridades para evitar este constrangimento que muitas vezes é gerado por esse tipo de comportamento. Uma outra questão importante é a do processo judicial. Também foi discutida
a demora do processo, as dificuldades que o cidadão tem no dia a dia, os recursos, várias formas de recursos? Por quê? Porque nós temos que ter a noção clara que o processo judicial ele não pode ser um carro de Fórmula 1, ou seja, quanto mais rápido, melhor. Não é esse o objetivo do processo judicial, porque as coisas no direito, ela tem um tempo, ela tem um grau de maturidade, um grau de maturação. Mas ele também não pode ser um veículo de passeio extremamente lento que não atinja, ou quando atinge o seu objetivo final, esse já esteja tão difundido, tão diferido no tempo, que não traga ou não restabeleça a situação da vida pela qual ele foi acionado. Então, este equilíbrio é muito difícil de encontrar, Marco. O que se foi proposto, o que se foi debatido lá? Mecanismos que, sem atropelar os direitos e as garantias do cidadão, seja em qualquer área, né, proporcione à justiça meios mais eficazes de dar essa resposta constitucional adequada para os problemas que a ela são direcionados. Uma das formas que foi discutida e muito bem exposta por um dos painelistas foi a questão do procedimento eletrônico, ou seja, a justiça virtual, como já está sendo feita na Justiça Federal em grande escala. Ali, com números e dados, se foi demonstrado que quando se virtualiza o processo, ele anda necessariamente mais rápido. Mas aí alguém pode perguntar o seguinte, mas então por que isso não é feito? Bom, isso não é feito de uma maior escala, por vários motivos. Mas, dentre os motivos, e o que também foi debatido lá, é que essa virtualização, esse objetivo de se alcançar mais rápido o resultado final do processo, ele não pode vir atropelando determinadas garantias que estão ali justamente para que a decisão se aproxime o máximo possível do resultado justo, que é o que se espera. Não adianta nós termos um processo rápido com decisão errada. Nós queremos ter um processo rápido com decisão certa. E este é o equilíbrio que nós tratamos no Congresso e que foram debatidos os meios, então, para se chegar a esse fim. Uma área que o Ministério Público também tem dedicado muita atenção nos dias de hoje é a área ambiental. Sem dúvida. Houve também um painel nesse sentido, um painel sobre valorização dos espaços públicos, inclusive. E esse painel, e foi bom que tu mencionaste, ele trouxe exatamente aquilo que eu falei no início, ou seja, a integração entre os painelistas. Por quê? Porque o painel começou com o conselheiro Jarbas, que, na verdade, ele fez um levantamento histórico de como o Ministério Público iniciou atuando nessa área. Então, lá em 1988, por exemplo, os promotores de justiça que se aventuravam a atuar na área ambiental praticamente o faziam de uma forma sozinha e quase sem nenhum conhecimento técnico, a não ser fruto de seu próprio esforço e experiência pessoal. E o Jarbas fez uma reflexão, e isso foi bom para o Ministério Público e é bom para a sociedade, de como a instituição se aperfeiçoou nessa área. Hoje, por exemplo, nós temos as DATs, que são órgãos internos técnicos que nos ajudam na análise das situações ambientais. Os promotores de justiça estão muito mais preparados para atuar na área. Nas palavras do próprio Jarbas, hoje os promotores de justiça se sentam para discutir questões complexas ambientais perante ambientalistas, engenheiros, arquitetos, até técnicos no campo, na terra, em igual condição, tanto de conhecimento quanto de experiência. Então, o Ministério Público, naturalmente, e fruto de seu trabalho, se aperfeiçoou nessa área. E o que o palestrante Fiorilo trouxe em seguida é a consciência que nós temos, mas sempre é bom alguém nos falar para que ela se torne mais forte e mais reforçada, de que o espaço público hoje, num mercado capitalista e numa sociedade neoliberal, ele tem um valor ímpar. Então, necessariamente, vai haver disputas por este espaço público. Só que essas disputas capitalistas por estes espaços públicos, elas, de um certo modo, não irão atender às demandas da sociedade, e sim às demandas daquele grupo que pretende explorar aquele espaço. Qual é a instituição, ou pelo menos a mais apta, para
erguer uma barreira para que não se torne o meio ambiente um grande comércio, eu não tenho dúvida em afirmar que é o Ministério Público. E nós estamos preparados para isso. Claro. Voltando à área penal, afinal de contas, o Ministério Público é titular da ação penal pública. Esse painel criminal também discutiu o combate ao crime. Hoje, como o promotor avalia esse combate aos crimes? O nosso combate ao crime é bom. Não é ótimo, é bom. Nós temos um espaço para melhorar, sem dúvida. O que nos falta? Uma definição de quais crimes nós deveremos centralizar as nossas baterias. Porque é certo que a ação é pública e incondicionada e o Ministério Público tem o dever, a obrigação de promovê-la em relação a todas as tipificações previstas no nosso Código Penal. Mas também é certo que, paralelamente a isso, nós poderemos montar estratégias, nas palavras de um dos painelistas, o professor Lênin Streck, um esquema tático para focar naqueles crimes que, por sua relevância, têm uma repercussão maior para a sociedade, para o Ministério Público e para a população de um modo geral. Isso é que nós estamos caminhando para alcançar. É isso que nós estamos nos despertando, nos conscientizando para montar o nosso esquema tático. Agora, algo que é bom frisar em relação ao combate ao crime é que, independente de esquema tático ou não, o Ministério Público ele é parte de uma engrenagem. E nessa engrenagem, ele divide os papéis com as próprias políticas públicas, na sua gestão de educação, de saneamento básico, de saúde, com a própria polícia, que é quem tem a obrigação e é o que faz no sentido de investigar a maioria dos delitos, e com o Poder Judiciário, que em última análise é quem decide. Não adianta uma peça da engrenagem estar funcionando bem se as outras estão funcionando mal. Nós precisamos dessa simbiose entre todas as peças dessa engrenagem para o resultado ser satisfatório. Isso ocorre, na minha visão, de uma forma, em relação ao papel do Ministério Público, de uma forma boa. Mas realmente, na nossa própria engrenagem, nós podemos melhorar um pouquinho mais. Nós temos essa consciência, nós estamos buscando isso. O Congresso foi um palco para se discutir o modo como nós poderemos sair do nosso patamar de bom e alcançar o ótimo. Claro. Não há dúvidas de que esses ataques que o Ministério Público vem recebendo é porque está incomodando muita gente. Depois da Constituição de 88, com todas as prerrogativas que o Ministério Público recebeu, o Ministério Público está atento a várias ações. Mas o Ministério Público também tem recebido muito apoio da imprensa. Eu acho que isso é fundamental, até porque a imprensa tem um trabalho, digamos assim, semelhante ao do promotor de justiça. Como vê essa semelhança na atuação? Por uma questão de justiça, antes de responder especificamente a tua pergunta, Marco, muito apoio também da classe política. Boa parte da classe política apoia o Ministério Público e é absolutamente contrária a, por exemplo, a PEC 37. E nós estamos tranquilos em relação a esse aspecto. Em relação à mídia, à imprensa, é que nós estamos ali para o mesmo fim, né? Tanto o Ministério Público quanto a imprensa, em uma de suas vertentes, ela combate a corrupção, ela combate a impunidade. A imprensa tem um papel fundamental na defesa do Estado democrático brasileiro, que é a função primordial do Ministério Público. A imprensa tem um papel fundamental no controle dos demais poderes, inclusive do Ministério Público, e o Ministério Público também tem esse papel em relação aos demais poderes e também se controla internamente. Não é que nós vivamos em lua de mel com a imprensa. Não, não é isso. Muitas que são ditas ou muitos posicionamentos da imprensa vão de encontro aos posicionamentos do Ministério Público e muitos dos posicionamentos ou posturas do Ministério Público vão de encontro à expectativa da imprensa. Mas nós temos algo, e este algo nem é dito, ele é meio oculto na nossa relação, que nos aproxima. É que tanto o Ministério Público quanto a imprensa têm a consciência de que, caindo o Ministério Público,
a próxima a cair é a liberdade de imprensa. Ou, se cair a liberdade de imprensa, o próximo a cair é o Ministério Público. Por quê? Porque justamente o que está no teor da tua pergunta, a imprensa e Ministério Público estão mudando o paradigma deste país. Ou seja, eles estão atingindo classes que sempre se sentiram aqui acima do bem e do mal, acima da legislação. E isso incomoda, e isso tem reação, e isso tem uma organização no sentido de, no mínimo, inibir. Não é à toa que, se fizer uma pesquisa no Congresso Nacional, o maior número de projetos que estão lá são para inibir ou o Ministério Público ou a imprensa. Até agora, falamos basicamente no presente do Ministério Público. Arrisca dizer qual será o futuro? De uma instituição que vem entrando na sua maturidade. Uma instituição que passado o arrobo inicial, em que muita coisa foi feita, e que bom que nós tivemos esse arrobo inicial, ela consegue atingir os seus 24, 25, vai conseguir atingir seus 30, 40 anos com uma maturidade no sentido de nós focarmos mais no que efetivamente interessa para a sociedade. O Ministério Público é uma invenção brasileira e é uma daquelas invenções brasileiras que deram certo, tanto que tenta ser copiada por outros países. O que nós não podemos deixar é que o Ministério Público não floresça. Se a sociedade brasileira, no modo geral, e a classe política permitir que o Ministério Público continue na sua caminhada, nós teremos gratas transformações nesse país, capitaneadas pelo Ministério Público. Por quê? Porque esse Ministério Público que está se desenhando é um Ministério Público que vai agregar as armas que a Constituição, desde 1988, disponibilizou, mas com a maturidade institucional, que não se atinge de uma hora para outra, que se necessita de tempo, que se necessita de erros, que se necessita de correções, que se necessita de avaliações de rumos. É isto que o Ministério Público está fazendo, é por isso que nós estamos crescendo tão rapidamente. Nós estamos chegando ao final do nosso quadro, mas o senhor ainda tem um minutinho para as suas considerações. Se eu tenho um minuto, Marco, eu gostaria de direcionar a minha manifestação para a população. Acreditem no Ministério Público, procurem o Ministério Público, procurem o promotor de justiça da sua comarca. Talvez nós não podemos, de imediato, resolver o seu problema, porque talvez o seu problema não seja atribuição do Ministério Público, mas com certeza lá vocês irão encontrar uma pessoa com as mesmas preocupações da sociedade gaúcha e brasileira. Acreditem no Ministério Público, procurem o Ministério Público, que essa instituição veio para transformar a sociedade brasileira nos moldes como nós sempre quisemos, nos moldes como a gente sempre nos propomos, ou seja, uma sociedade mais justa e solidária. Ok. Dr. Sérgio Arres, mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, estamos sempre à disposição, viu, Marco? E parabéns pelo seu trabalho frente ao Congresso Estadual do Ministério Público. Obrigado. Se você tem dúvidas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Lembramos que na próxima semana estaremos aqui mais uma vez com o programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!